Olá pessoal, tudo em riba aí? Vamos continuar vendo o caso do Sr. Leôncio lá? Vamos lembrar? O Sr. Leôncio ele foi demitido, infelizmente, por causa da pandemia e resolveu fazer brigadeiros para a venda. Só que ele sempre recebeu salário, ele nunca se preocupou em ser empreendedor, controlar os seus gastos, fazer o preço de venda do seu produto. Então nós estamos auxiliando ele. Tá? Na primeira etapa, nós analisamos a situação da empresa do Sr. Leôncio. Tá? Quais são os gastos, o que ele tem que se preocupar, demos aquela olhada por cima, verificamos aonde eu estou pisando. E descobrimos os seus custos variáveis, despesas variáveis e seus gastos fixos. Calculamos ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro. Lembrando, o ponto de equilíbrio econômico é aquele que eu considero o custo de oportunidade também no meu cálculo. O ponto de equilíbrio financeiro, eu desconsidero aqueles bens, aqueles gastos que eu não vou ter um desembolso imediato. E o ponto de equilíbrio contábil, eu utilizo os dados contábeis para chegar em quanto que eu preciso vender para não ter prejuízo. Tá? Essa que é a questão do ponto de equilíbrio. Qual a quantidade de produtos eu preciso vender para não ter prejuízo? Então, beleza. Mas o Sr. Leôncio ele ainda precisa saber por quanto ele vai vender o seu produto. Tá? Então, vamos voltar lá na nossa planilha de Excel com os nossos cálculos. Vamos embora? Vamos lá. Então, estamos aqui. Nós colocamos um preço de venda fictício de R$ 3 aqui, que o Sr. Leôncio falou, eu acho que eu consigo vender por R$ 3 isso. Só que ele não tem uma noção por que ele acha disso. Tá? Ele colocou, vou vender 600 unidades agora. Por que ele colocou 600 unidades? Ele calculou, ele parou para pensar. Olha, eu vou fazer uma receita por dia. Cada receita eu gasto 30 brigadeiros. Tá? Fazer o brigadeiro em si é rápido, mas ficar enrolando, passando um granulado, eu tenho meu filho para cuidar, não vou ter todo esse tempo. Então eu faço uma receita por dia, faço 30 brigadeiros por dia e vendo esses 30 brigadeiros. Uma quantidade que eu acredito que o mercado vai aceitar. Beleza. Quantos dias que ele vai trabalhar? Vou trabalhar 20 dias no mês. Os outros 10 dias eu vou tirar para descansar, eu vou cuidar do meu filho, eu vou viajar, vou fazer alguma coisa aí. Tá? Então, 20 dias de trabalho, 30 brigadeiros por dia, então ele vai produzir 600 brigadeiros por dia. Beleza. Como eu já sei a quantidade então que eu vou produzir, eu já sei o total dos meus gastos variáveis. Lembra que os gastos variáveis dependem da unidade. Quando menos eu produzo, menor os meus gastos. Quando eu estou produzindo 600, então sempre que eu produzir 600, os meus gastos variáveis será de 282. Beleza. E as despesas fixas, lembra que é aquele vendedor que eu vou contratar para sair vendendo de porta em porta os meus brigadeiros, vou pagar 500 por mês. O custo de oportunidade de 1.200 é o caso se eu fosse aceitar uma outra proposta que eu tive. Então, eu não aceitei essa oportunidade, eu tive esse custo de oportunidade. Tá? Ele foi usado para a gente chegar no cálculo aqui do ponto de equilíbrio econômico. Tá? Não vamos nos preocupar com isso. Beleza, então eu vou tirar ele daqui, porque nós não vamos mexer com o ponto de equilíbrio econômico agora. Agora eu quero saber o resultado real da minha empresa. Tá. Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer para calcular o markup? Eu preciso saber o total dos meus custos. Então, vamos anotar aqui. Vou colocar aqui, custos totais. Quais são meus custos totais? Olha lá, é os 282, vamos olhar aqui, os 282 mais os 500. Então, é 782, tá? Vou somar esses dois aqui. Então, eu vou ter um total de custo de 782 produzindo os 600 brigadeiros. Legal. E agora? Agora, quando eu faço uma venda, eu tenho os custos que aparecem aí. Quais são eles? Os impostos, os temíveis impostos. E aí vou colocar aqui que eu vou pagar 30% de imposto. Qual imposto? O imposto de renda, IPI, ISS, são os impostos que decorrem da minha venda e do meu próprio lucro, tá bom? Beleza. Agora aqui eu vou colocar o percentual que eu quero de lucro. Eu, Sr. Leôncio.
Você olhou e falou, olha, eu quero uma margem percentual aí de 30%. Para mim tá bom. Então eu vou arcar com todos esses custos, vou arcar com os impostos e tem que sobrar 30% para mim. Então eu vou colocar aqui, margem de lucro, 30%. Beleza. Aí agora eu consigo calcular o meu markup. Eu vou colocar na linha de baixo aqui. Ó. Como é que eu calculo o meu markup? O que é isso? É o percentual que eu preciso utilizar para chegar no meu preço de venda, na receita total que eu vou ter. Como que eu faço isso? Eu vou pegar 1 como se fosse 100% e vou subtrair os percentuais extras que eu tenho aqui, além dos meus custos. Olha, meu markup é 40%. O que esse 40% quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que ter uma receita total, vendendo então todos os brigadeiros, de 782 dividido por esse 40%. 1.955. É esse o valor mágico. É esse o valor que eu preciso ter para pagar todos os meus custos, pagar os impostos e ter a minha margem de lucro de 30%. Vamos tirar uma prova, vamos ver se isso é verdade mesmo ou não, vamos tirar uma prova disso. Vamos supor então que eu tenho uma receita de 1.935. Vou multiplicar 30%, que é de imposto. Opa, então vou pagar 586 de imposto. Vou tirar 30% de margem de lucro, mais 586,50 de margem de lucro. Quanto que vai sobrar na minha empresa? 1.955 menos 586,50 menos 586,50, justamente os 782, que é para eu arcar os meus custos totais. Entenderam a mágica aqui do markup? O markup, eu utilizo o percentual que eu chego aqui no markup, divido os custos totais por ele, para chegar na receita total que eu tenho. Mas aqui eu não falei quanto que eu vou vender. Eu vou vender quantos brigadeiros? Não é 600? Então, se eu pegar 1.955 dividir por 600, que é o total de brigadeiros que eu vou vender por mês, vou chegar ao preço de venda de 3,26. Então, para eu ter uma margem de lucro de 586,50, eu preciso vender por 3,26. Então, eu venho aqui lá na minha tabela de controle lá de margem de contribuição, ao invés de ser R$ 3,00, tem que ser 3,26. Aí eu vou ter um resultado de 1.174. Minha receita total, olha lá, 1.900. Por que deu 1.956? Porque é a famosa casa decimal. Vamos lá? R$ 1 a mais do cálculo lá, mas isso não vai afetar. É a receita que eu tenho, 1.956 vendendo por 3,26. Porque se eu vender por 3,25, olha lá, vou ficar abaixo daquele valor de 1.955. Tá? Então, por causa de casa decimal, 3,26 é o mais próximo. E aí, descontando os meus custos, eu vou ter o resultado de 1.194. Aí, desse valor, eu vou pagar o imposto, 30% da minha receita. Estou falando que é de tudo que eu ganho, eu pago 30%. E o meu lucro, 587,20, que é quase os 30% também. Entenderam, pessoal? Então essa é a margem do markup. E aí esse markup ajuda eu a fazer o cálculo de por quanto eu preciso vender. Mas e se eu considerar o custo de oportunidade? Os 1.200, lembra? Eu quero ter um valor maior aqui de 1.200. Então, o que esse custo de oportunidade aqui fala para mim? Que eu preciso de um lucro maior que 1.200, certo? Se for um lucro menor que 1.200, compensa eu ajudar o meu colega lá e ter esse salário de 1.200. Então, vamos lá. Eu vou apagar esse 1.200 aqui para a gente chegar num valor então de preço de venda que aqui dê um valor maior que 1.200. Vamos usar pura matemática para chegar nesse valor. Vem comigo. Apagando aqui. Então, por enquanto, o meu lucro é 587,20. Eu preciso de mais R$ 700 aqui quase. Como é que eu faço aqui então? Vamos lá. Nós temos essa tabela aqui. Eu posso
ir atualizando na tabela aqui. Por exemplo, vou aumentar 40% do meu lucro. Eu vou ter 1.042. Opa, então eu preciso de mais percentual maior. 45%. Opa, 1.400, um pouquinho menor. 42%. Então, 1.173. Tá vendo o valor que está mudando aqui? Não compensa. Compensa eu ajudar o meu colega lá. 44%. 1.300, 43%, 1.200. Então minha margem de lucro é 43%. Com a forma que nós criamos antes, tudo aqui é automatizado, então atualizou todos os valores, meu mercado é de 27%, a receita que eu tenho que ter é de 2.896, para descontar 30% de imposto e eu tenho um lucro de 1.245. Então vamos lá na tabela, se eu colocar, qual é o valor mesmo? Vamos lá, 483. Se eu vier aqui e colocar 4,83, beleza, meu lucro está superior, 1.246. Então, eu posso fazendo assim, mexendo nos percentuais, só que aqui dá uma pequena margem de erro que pode impactar no meu processo. Por exemplo, se eu abaixar para 4,80, por exemplo, olha lá, eu continuo com o meu lucro acima de 1.200. Por quê? Porque tem a famosa casa depois da vírgula. Então, isso pode impactar o meu processo. Olha lá, se for 4,70, 1.192, 4,75, 1.213. Mas como é que eu faço então para chegar num valor aqui direto, sempre ficar chutando os valores? Aí eu posso usar, como eu disse, a matemática. Eu vou criar do zero aqui, tá? Vamos criar uma fórmula pensando em matemática. O que eu preciso? Eu preciso que aqui seja 1.200. Aqui vai continuar sendo 782. O valor que está aqui eu não sei. Eu sei que vai ser 30% do valor de cima ali. Esse valor de cima é o x. Então, eu vou criar uma expressão. X, que é o valor total da minha receita, vai ser igual a 30% da receita mais 1.200 mais 782. Esses três valores aqui, se eu pegar aqui, somando esses três, dá 2.896, que é os 2.896 aqui. Se eu somar aqui, então eu estou fazendo isso. Então a soma desses três tem que ser esse aqui. Aí eu vou usando regras matemáticas. Então x menos 0,3x é igual a 1.200 mais 782. Então 0,7x é igual a 1.982. X vai ser igual a 1.982 dividido por 0,7. Se eu calcular isso no Excel, 1.792 dividido por 0,7, eu vou ter o valor de 2.831,42,8571. 2.838,43. Então, o valor que eu tenho que mudar aqui é 2.832,43. Deixa eu mudar aqui, 2.831,43. Olha lá. Eu vou chegar, aqui é 1.200, né? Porque eu estou fixando que é 1.200. Se eu somar esses três aqui, deve dar uma pequena diferença por causa das casas decimais. Deu certinho. 2.831,43, 2.831,43. Tá? Então, usando o 30%. Só que aqui, eu não sei o percentual aqui. Como é que eu faço então? Eu pego os 1.200 e divido por 2.831. Lá, o percentual é 42,38. 0,4239. Então, aqui, ao invés de 43%, é 42,39. Ou seja, é 4,72. Vamos tentar agora? 4,72. Olha lá, 1.240 centavos. Agora sim, compensa eu ter o meu próprio negócio. Se eu colocar 4,71, já está quase R$4 a menos. Entendeu? Pura matemática, só transformar em aquela equaçãozinha que a gente aprende lá no nosso ensino fundamental. Beleza, pessoal? É muito detalhe aqui o mercado, só que ele é super importante para a gente entender a formação do nosso preço de venda. Então, eu tenho que analisar toda a situação. Deixa eu só aumentar aqui para conversar
com vocês aqui, ó, eu preciso analisar toda a situação, então. Eu preciso verificar quais são os meus gastos, ver o meu planejamento. Deixa eu abrir aqui atrás a nossa tabelinha aqui, ó, que a gente montou aqui, ó. Visualizar, achei. Então, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Primeiro, conhecer o meu negócio. Qual que é o planejamento do meu negócio? Aonde eu estou pisando? Aonde eu estou? Depois, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Quanto que o meu produto contribui para pagar os meus gastos fixos? Para isso, eu preciso saber os meus gastos variáveis aqui em cima. E qual que é o meu markup? Qual que é o lucro que eu quero? O lucro que eu preciso ter para que meu negócio se torne viável, que eu possa realmente ter um rendimento melhor que outras oportunidades de negócio. É viável? Eu consigo produzir essa quantidade de produto? O preço que eu estou ofertando, que eu estou colocando no meu produto, o mercado aceita? Então eu tenho que fazer toda essa análise. Tá? Não é simples a administração e o controle de negócio. A contabilidade está aí para ajudar nesse processo. Beleza, pessoal? Espero que isso pode ter ajudado o conhecimento de vocês aí. Bons estudos, qualquer coisa toma aí e até mais. Abraço!